Então, muito bem, povo santo. Então, nós vamos hoje dar uma passadinha por os principais pontos que o livro traz para a gente acerca do tempo do Advento, esse tempo em que nós estamos por começar no próximo domingo. Eu já vou deixar preparado, engatilhado, os slides do tempo do Natal, para antes de acabar o tempo do Advento, vocês arrumarem uma brechinha na exigente agenda de vocês, para a gente aqui nos dar uma sentada e a gente dar uma passada nos pontos centrais do aspecto litúrgico também do tempo do Natal, tá bom? Então é muito importante a gente conhecer para amar, conhecer para bem celebrar e conhecer para bem testemunhar. Então vamos percorrer, vamos com muita fé. Vou deixar passando aí o livro, vocês passam, notem, tirem foto. É um excelente livro mesmo. Digo esse livro. Então, muito bem. Nós vamos começar então, falando um pouquinho da origem da palavra advento. A palavra advento, do latim adventus, significa chegada, vinda. A chegada de alguém, aquele que há de vir, aquele então que há de chegar. É um tempo litúrgico que nos coloca na iminência da chegada dele. Então é um tempo de preparação para a chegada da vinda do Filho de Deus. Ressoa na liturgia da igreja o convite a anunciar a feliz notícia: o Senhor vem. Duas palavras apenas anunciam a todos os corações a esperança que renova a vida do Filho do Homem e abre o horizonte de uma vida em plenitude. O Senhor vem. Esse livro tem uma reflexão só sobre essa fala do Senhor vem, no sentido espiritual da vinda do Senhor, que dá à igreja todo um novo sentido, toda uma nova base. É um tempo que convida para a reflexão e a vigilância, é um tempo de reflexão, é um tempo de interiorização. O tempo do Advento é chamado liturgicamente de tempo forte. O tempo comum, nós podemos ajustar as leituras, mexer nas leituras. No tempo do Advento, não. O tempo do Advento ele tem uma estrutura que não aceita modificações, mas ela precisa ser obedecida estritamente. Então, um tempo de reflexão, esse tempo forte de reflexão nos leva a refletir biblicamente, espiritualmente, a vinda do Filho de Deus. E a vigilância para o cristão é um comprometimento. A vigilância traduzida na oração, na busca de penitência, na busca das práticas das virtudes que vão permitir a nós melhor viver o tempo do Natal, o tempo do Advento como um caminho que nos vai fazer refletir, vigiar, preparar esse tempo fecundo no nascimento de Jesus, ao encontro do Senhor que vem. Um dos aspectos bem interessantes desse livro é que ele trabalha o seguinte: o nascimento de Jesus, que já aconteceu, e também a sua segunda vida, mas Cristo precisa nascer hoje em nossos corações. E como Cristo nasce? A nossa conversão. Quando convertemos o nosso coração se abre à palavra, ali nasce Jesus Cristo. Esse livro trabalha isso de forma muito contundente. Percorrer o tempo do Advento é olhar para o nascimento de Cristo há mais de 2000 anos, é apontar para a sua última vinda gloriosa, mas é também estarmos vigilantes, atentos às suas vindas, no hoje da nossa vida, como eu acabei de falar hoje aqui. A partir do momento em que nós estamos num caminho de pecado e nós, por uma experiência de um caminho espiritual, de um retiro desse tempo litúrgico, nos permitimos alcançar pela graça de Deus, Cristo ali entrou, mudou, transformou o seu coração. Então o tempo do Advento trabalha essa vinda de Cristo também, no sentido litúrgico da sua segunda vinda, que ainda não aconteceu, da sua primeira, que já aconteceu, e a sua vinda hoje em nossa vida. Isso é fundamental a gente ter muito claro. Preparar o Natal é olhar para a vida de Cristo. Ele já
veio, nasceu num lugar concreto, num país concreto, transformou a nossa história e a nossa vida. Naquela pequena povoação da Judéia e Belém, nasceu Jesus, o Filho de Maria. Esse menino iniciou o caminho do qual todos somos herdeiros. Olhar para esse acontecimento marca a história, é sermos introduzidos na história da salvação. Refletir o nascimento de Jesus, é refletir a história que nos salva. Porque lá atrás, quando Adão e Eva pecou, lá no jardim, pela desobediência e sereis como deuses, e eles aceitaram a sedução da serpente, Deus também preparou o caminho de remissão e redenção por meio da vida do Filho de Deus. Se por uma mulher entrou o pecado, por uma mulher vai entrar aquele que cura o veneno do pecado. Lá no Gênesis vai colocar também uma passagem forte, aplicada à Virgem Maria e também à igreja, entre ti e a mulher, colocarei inimizamente ti e a mulher esmagarás a cabeça da serpente. Significa que pelo sim de Maria, a serpente é esmagada, pois ela dá o sim que vai nos dar aquele que oferece o remédio daquele veneno que é o pecado original, a vinda do Filho de Deus. O advento também preparamos para a última vinda do Senhor e há de vir em sua glória, o fim dos tempos. O advento, então, é um tempo favorável para a redescoberta de uma esperança não vaga nem ilusória, mas certa e confiável, que está ancorada em Cristo. Deus feito homem, rochedo de nossa salvação. Com essa confiança construímos o agora. No nosso presente olhamos para o futuro com a esperança, com os olhos de Deus. Então, ou seja, o tempo do advento nos mostra: o Senhor há de voltar. Qual é a nossa esperança? A sua volta, a sua vinda, a sua misericórdia, o seu auxílio, a sua graça que nos redime. Se Jesus vai voltar, nós então, os nossos combates, as nossas lutas, as nossas vivências, elas têm um fundamento, elas têm uma razão, elas têm, acima de tudo, conteúdo, sentido e direção. O Cristo que vem. E pensar também, se nós morrermos hoje, como está a nossa vida? Existe a vinda de Cristo, mas existe a nossa ida até Ele. E se nós formos até Ele hoje, como está o nosso coração? Como está a nossa caminhada existencial? Como está a construção das nossas escolhas? Como está o nosso trabalho interior humano e espiritual? Então, todos esses elementos são pertinentes para a reflexão mediante a segunda vinda de Jesus ou a nossa ida ao seu encontro. O tempo do advento nos chama a um hoje concreto, comprometido, com uma reflexão que nos compromete com um trabalho constante em nossa vida. O tempo do advento, ele trabalha. Hoje, como eu falava ali, eu fiquei muito mexido hoje com o testemunho da Santinha que chegou para mim hoje e falou que estava muito emocionada, ela veio chorando, hoje à tarde, nos atendimentos. Ela estava na missa. Eu falei: Santinha, vamos dar esse testemunho para a comunidade? O pessoal precisa ouvir de você. Padre, eu não consigo falar. O senhor pode falar. Eu falei lá na hora da bênção, né? A Santinha foi diagnosticada com umas manchas no fígado. O médico estava convicto que era uma forma de câncer, um tipo específico de câncer. Ela ia ser internada, isso aqui no Hospital Brasil, estava tudo certinho já. E ela veio aqui na paróquia, veio numa sequência de dias, e ela disse que num dos dias, ela foi lá na Capela do Santíssimo, ela abriu a portinha, e ela disse que ela chorou, ela fez a boa, ela colocou, ela pediu, ela disse que sentiu uma queimação, né? E quando ela foi internar e tudo, o médico foi fazer alguns exames, constataram que não tinha mais nada. E aí assim, eu falei: Santinha, você que tem que dizer isso, não sou eu. Você contando é outro impacto, né? Você até mesmo, você tem o direito de chorar, merece, né? E é a graça de Cristo, esse Cristo que nós vamos preparar, o seu nascimento e a sua segunda vinda. Eu até falei hoje, aqui nós temos um hospital. Jesus, ele dá o remédio, tem um remedinho. O remédio de Jesus não tem contraindicação, não tem efeito colateral, pelo contrário, os efeitos dos remédios de Jesus são para a vida eterna. Então, essa experiência hoje, fiquei tocado. Eu falei: Santinha, você tem, eu ainda vou
falar no tempo dela, vou preparar ela para falar isso. Acho que vai ser bonito para todos nós, para mim, para você, para nós, essa experiência que ela teve com Jesus. E visitem o Santíssimo mais frequentemente. Não tenha medo de perder seu tempo visitando o Santíssimo. Visita, gente. Fica lá. Ah, mas vá. Você não vai se arrepender. Tempo fecundo de espera. O Senhor vem. O livro traz para nós o seguinte: ele vem agora, o hoje das nossas vidas. Então, ou seja, o livro trabalha a vida de Jesus teologicamente, espiritualmente, e o hoje da graça. Jesus vem no hoje. Esse tempo do advento vai trabalhar isso. O advento é um tempo de vigilância, um olhar atento à nossa vida, um olhar atento às nossas disposições, à nossa interioridade. É um olhar, acima de tudo, atento a como o espaço que nós estamos dando para que Deus encontre ali condições de nascer em nossa vida. Muitas vezes Deus não nasce na minha, na sua vida, porque nós não damos espaço. Deixamos nascer muitas outras coisas, mas nunca para que Deus encontre o espaço fecundo para ali nascer. Então, tempo de vigilância e oração, tempo de perceber e experimentar a presença de Deus em sua visita constante às nossas vidas, na palavra, na Eucaristia, dos irmãos, na celebração, na oração do texto, na celebração da novena de Natal, na contemplação do presépio. Quando eu vou falar do presépio também, eu esqueci de colocar no slide as orações do presépio, mas eu lembro que na outra comunidade eu fiz um trabalho bacana com as crianças da oração do presépio, das crianças levarem os pais para rezar na frente do presépio. Deu muito certo lá em São Sebastião. Daí teve um pai que falou: padre, não aguento mais rezar no presépio, porque o filho sempre levava o pai para rezar no presépio. E esse sentido também. Deus vem agora a nós de muitas maneiras, através dos acontecimentos das pessoas, o seu sofrimento, as suas crises, os contextos. O livro trabalha a vinda de Cristo no nosso hoje. Isso se perde muito. Às vezes a gente, por exemplo, esse testemunho dessa senhora, ela foi até Cristo e Cristo foi até ela numa visita ao Santíssimo Sacramento. No seu texto, na sua visita ao seu vizinho, no seu matrimônio, no seu trabalho, da forma como você dá a abertura do seu coração, Cristo vai ao seu encontro. Cristo quer nascer na sua vida. O tempo do advento chama para isso. Seja, pois, esse tempo um estímulo para estarmos com os olhos e corações bem abertos, vigilantes, atentos à descoberta da presença de Deus na nossa vida, na igreja, na sociedade, na família, no trabalho, na escola, na dor e na alegria. Então, ter essa perspectiva da presença transformadora do Senhor. O advento, então, é um tempo penitencial. Nós temos dois tempos penitenciais. O primeiro, a Quaresma. O segundo, o tempo do advento. O tempo da Quaresma ocupa o primeiro lugar no caráter penitencial. Por quê? Porque o tempo da Quaresma está vinculado à experiência da Páscoa e à experiência catecumenal de nós refletirmos o nosso batismo numa instância de purificação. Já o tempo do advento, ele é um tempo penitencial com um caráter diferente da Quaresma. É um tempo que nos chama a penitência no sentido do arrependimento dos nossos pecados mediante o nascimento da vinda do Filho de Deus. Por isso ele é um caráter de vigilância penitencial, não como a Quaresma. A Quaresma tem um rigor, quando eu vou falando das orientações litúrgicas lá no final, vocês vão ver que ela é mais branda em relação à Quaresma. Por quê? Porque o tempo do advento, ele tem uma expectativa alegre, que é o nascimento da vinda do Filho de Deus. A Quaresma, ela tem dois pontos: morte e ressurreição. Um tempo profundo de morte para culminar na ressurreição. Mas o tempo da Quaresma, ele reflete toda a paixão e sofrimento de Jesus. A ressurreição só vai ser trabalhada em outro tempo, o tempo pascal. Por isso que o tempo da Quaresma tem uma profundidade penitencial muito mais forte e muito mais introspectiva. A Quaresma, por mais que ela tenha um caráter de recolhimento, ele é mais sereno, ele é mais sóbrio, em virtude
do nascimento de Jesus. O advento sendo um tempo de preparação para as unidades do Natal, e que se comemora a primeira vinda do Filho de Deus entre os homens, é também um tempo em que, por meio dessa lembrança, se voltam os corações para a expectativa da sua segunda vinda, Cristo, no fim dos tempos. Por esse motivo, o tempo do advento apresenta um tempo de piedosa e alegre expectativa. O Senhor vai nascer. E esse nascimento também remete uma alegria espiritual de transformação, santificação pela graça do Cristo por nós. O advento ele vai se organizar em duas partes. A primeira parte, começa na verdade no sábado, que eu coloquei no sábado, dia 29/11, e vamos até o dia 16 de dezembro. Essa primeira parte, ela vai refletir sobre a segunda vinda de Jesus. A primeira parte do tempo do advento vai ser toda uma catequese escatológica sobre os fins dos tempos, sobre a segunda vinda de Jesus. A primeira parte do tempo do advento, ela vai trabalhar todas as profecias sobre a segunda vinda do Filho de Deus. Então a primeira parte, ela não vai falar do nascimento de Jesus, ela vai falar apenas quando Jesus virá. Ainda o tempo que vai trabalhar mais acerca da vigilância, acerca do olhar a nossa vida, do preparar a nossa vida, da conversão, do caráter penitencial, do caráter da nossa caminhada enquanto vivência cristã, preparando a segunda vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, aqui, a primeira parte vai do sábado até 16 de dezembro. E a segunda parte, ela inicia aqui, 16, e vai até o dia 24. Vai refletir sobre a primeira vinda, que já aconteceu, é chamada liturgicamente de preparação próxima para o mistério do Natal. Então, a segunda parte, ela vai trabalhar todo o aspecto das promessas da vinda do Filho de Deus que já aconteceu. Existem promessas bíblicas da segunda vinda de Jesus e existem as promessas daquela que já aconteceu. Então, o advento ele trabalha as duas vindas, uma que já aconteceu e a segunda vinda que ainda vai acontecer. Na primeira parte, trabalhamos a que não aconteceu, a segunda vinda. Nós devemos preparar o nosso coração. Já a segunda parte, ela vai preparar para o mistério do Natal, ou seja, Cristo se encarnou pela remissão do meu, do seu, do nosso pecado. Cristo veio ao mundo. Então, o que implica a vida do Cristo, o que implica a minha vivência cristã com o mistério do Filho de Deus que nasce. Então, essa segunda parte vai trabalhar toda essa questão conosco. Então, a primeira parte nos convida a preparar para a futura vinda do Senhor, quando Ele vier em sua glória, vestido de sua majestade. Diante da verdade consciente de que estamos caminhando para o encontro do Senhor, na nossa vida somos levados a pensar no modo como estamos vivendo, nas nossas prioridades, no modo que estamos reproduzindo na vida os valores do Evangelho. Então, é uma reflexão, um chamado também à conversão. O chamado que essa primeira parte nos faz é viver vigilantes, estar atento, prestar atenção nos sinais, converter continuamente para o encontro do Senhor, e a conversão não é aquela coisa automática que fazemos de uma hora para outra. É um processo que demanda toda a nossa vida. Mas o tempo do advento tem que ser um retiro espiritual, que é um ponto de partida de uma sincera vivência de conversão. Bom? A segunda parte, chamada também de preparação próxima. Esta já aconteceu. Nos prepara então para a primeira vinda do Senhor, quando Ele, na sua humanidade, revestiu de nossa fragilidade para percorrer cada um de nós, o caminho da salvação. Então, essa preparação envolve renovar a fé e a esperança, meditando as profecias que já aconteceram. Daqui a pouco nós vamos falar sobre Isaías. Nós vamos trabalhar todas as profecias de Isaías sobre a vinda do Filho de Deus. Esta preparação próxima renova a nossa espiritualidade. Cristo veio para
caminhar conosco. E nós caminhamos com Cristo na liturgia, na vivência, na palavra, nos sacramentos? Há tempo do advento colitúrgico. Então, a cor litúrgica desse tempo, o predomínio da cor litúrgica é o cor roxo, que representa a penitência, não apenas os modos da quaresma, lembrando que eu falei no início, né? Mas a preparação e a conversão espiritual. Essa tonalidade nos remete à realeza de Cristo, o Rei que aguardamos. O roxo se remete também à realeza de Jesus que aguardamos. O roxo nos chama ao exame de consciência, a busca pela renovação interior, preparando o coração para acolher o nascimento do Senhor. Então o roxo, ele tem preparação, mas um caráter, geralmente o livro traz, que eu achei muito bacana, a realeza de Cristo, ele que aguardamos. O roxo tem um caráter também de um esplendor de Cristo, ele na sua realeza. O rosa é utilizado no terceiro domingo, chamado de domingo gaudete. A palavra latina aparece na Bíblia e significa alegria, júbilo. Então, o rosa ele é uma pausa nesse período de intensa preparação, expectativa, penitência, vivência serena, mas o rosa é um sinal de uma esperança renovada, uma pausa na sobriedade do roxo, refletindo embora o tempo de preparação continue, a luz de Cristo se aproxima. Alegrai-vos. Essa é a mensagem deste terceiro domingo do tempo do advento. Alegrai-vos, o Senhor se aproxima. Isso aqui é importante vocês entenderem. As cores litúrgicas estão dispostas para nos inserir na espiritualidade do tempo litúrgico e não podem ser suprimidas sem a devida prescrição litúrgica. Então a pessoa não pode chegar lá, hoje eu quero vermelho. Não, mas eu vou colocar o verde. Não, mas eu vou colocar o branco. Existe uma prescrição litúrgica conforme o diretório que cada dia tem, segundo o tempo, uma cor litúrgica. A cor litúrgica expressa a espiritualidade do tempo. Por exemplo, o verde significa esperança na vida do Filho de Deus. O vermelho significa martírio e vinda do Espírito Santo. O branco significa festa, também solenidade. O dourado, solenidade, nós vamos ver no Natal. O preto significa o luto, a celebração serena daqueles que partiram, também é roxo, né? Nós temos também, deixa eu ver se eu esqueci de uma cor. Azul, a luz de Nossa Senhora. Embora no tempo do advento, ou no tempo do Natal, existe essa grande discussão litúrgica, se pode usar o azul, se não pode. Bom, aqui em Brasília, Dom Paulo suprimiu o uso do azul, tá bom? Aqui algumas dioceses usam, mas aqui em Brasília, praticamente, a gente não se vê mais o uso do azul, principalmente o azul escuro, né? Então, o tempo litúrgico tem a sua cor, expressando a espiritualidade do tempo e o chamado que aquela liturgia te faz. A cor litúrgica te chama a experiência com o sagrado. A cor litúrgica expressa o sentido da experiência que vivemos na Santa Missa. Insisto nisso aqui, ó. As cores litúrgicas estão dispostas para nos inserir na espiritualidade do tempo, não podem ser suprimidas sem a devida prescrição litúrgica. Nós devemos seguir a liturgia. Nós não podemos colocar cores aleatórias sem uma fundamentação, sem um entendimento, sem uma razão. Tudo na liturgia tem o seu sentido, tudo na liturgia tem o seu significado. A liturgia não é um conjunto de elementos que não tem o seu sentido e a sua finalidade. Tendo em vista esses aspectos, nós na liturgia não podemos mudar essas coisas. Né? Tá bom? Aqui nós temos um resumo. O tempo do advento é dividido em duas partes, organizadas em 4 semanas. Aqui, a primeira semana, a vinda gloriosa do Senhor, chamada vigilância. Nossa Santinha já leu o Evangelho desse domingo, que vai trabalhar sobre o tema da vigilância. O segundo domingo é o
apelo à conversão. Então, é só lembrar. Cada semana vai ser essa linha de entendimento teológico. A primeira semana todinha vai ser falada de vigilância. Vai ser falada de um atento olhar sobre a nossa vida. A vigilância para a segunda vinda de Jesus. Jesus está vindo. Qual é o seu comportamento? Jesus está vindo. Como está o seu coração? Como está o seu processo? Então, essa primeira semana, as leituras do Evangelho, do Salmo, ele vai ser conduzido nesta direção aqui. A segunda semana, o apelo à conversão, sincero arrependimento. Então, é aquele domingo, preparai o caminho do Senhor. Foi aquele lema, né? É um domingo que exalta já o testemunho de quem? São João Batista. Preparar o caminho do Senhor, tirar tudo aquilo que é obstáculo entre você e Deus, entre Deus e você. Tudo aquilo que seja obstáculo para que Deus o alcance. Tudo aquilo que é obstáculo para que você não alcance a vida eterna. Preparar o caminho do Senhor. A segunda semana, que iniciamos no segundo domingo, vai trabalhar no apelo do advento à conversão. Convertei-nos o Senhor. É a ideia central da segunda semana. E a terceira semana, a alegria, a proximidade do Natal é o tema central. Como Deus fez a preparação contínua, a confiança no mensagem de Deus. Então, alegrai-vos, o Senhor vem. Até o alegrai-vos sempre no Senhor, alegrai-vos. Eu vi esse texto, vai ser esse texto na segunda leitura. Alegrai-vos sempre no Senhor, repito, alegrai-vos. É um domingo que vai falar, como o Senhor vem, alegre-se, pois Ele está no meio de nós. Marco, tem alteração em relação aos evangelhos de cada ano, do ano ABC, ou é sempre a mesma leitura dos livros? No advento vai ter, por exemplo, domingo agora nós terminamos o ano C. Isso. Nós lemos o Evangelho de São Lucas. Agora nós vamos começar o ano A com o evangelista Mateus. No tempo do Natal, que é o tempo forte por excelência, serão os evangelhos de João. Sempre. Mas basicamente a gente já começa com Mateus. Começa com Mateus. Mateus por quê? Porque Mateus é o evangelista que nós vamos ler durante todo o ano A. No ano C, nós lemos agora São Lucas. No ano A, nós vamos ler São Mateus. Então, no advento do ano passado, a gente tem Lucas. Exatamente. Então, esse ano a gente vai falar isso. Lucas já começou, porque assim, o ano civil ele não coincide com o ano litúrgico. Então nós vamos, no próximo domingo agora, já seria, a partir de sábado, já seria como se fosse 1º de janeiro. Mas sábado agora já. Sábado é 31, né? Mas assim, já seria o início do ano litúrgico. Então nós já começamos com o ano A. Evangelista São Mateus. Né? Aqui, ó, o evangelho que ela leu, São Mateus. Ela leu para nós. Mas a minha dúvida era assim, se sempre toda primeira semana era o mesmo evangelho, ou se dependendo do ano mudava. Ano que vem, por exemplo, nós vamos ler o ano B. Aí vai ser Marcos. Vai ser uma passagem equivalente. Equivalente à vigilância nas Marcos. E no ano C novamente, Lucas, numa passagem equivalente à vigilância. Na segunda semana, a passagem de João Batista chamando a conversão. Dos sinóticos. Isso. Na terceira semana, a mesma coisa. Tá? Então, o tempo do advento já nos insere no evangelista que nós vamos estar lendo no ano. O tempo litúrgico são os mistérios da vida de Jesus inseridos no contexto do tempo. A igreja organizou o ano litúrgico na divisão A, B e C. Para quê? Para que em 3 anos a gente passasse pela leitura de quase toda a Sagrada Escritura. Participando da missa no ano A, B e C, você tem uma leitura de quase toda a Sagrada Escritura. Então, a igreja organizou ano A como evangelista, ano B como evangelista, o ano C como outro evangelista. Ano A, Mateus, ano B, Marcos, ano C, Lucas. O Evangelho de João, ele é o rezado, chamado
nas solenidades, nas festas fortes, Natal, Páscoa. Algumas celebrações do tempo comum acontecem? Acontecem, algumas, mas no ano litúrgico, ou A ou B ou C, serão os evangelhos sinóticos, nas solenidades, o evangelho de João. A via de regra litúrgica é essa. Padre, então quer dizer que o advento é o primeiro dia do outro ano? O advento já marca o início do novo ano litúrgico. Cristo Rei, assim, nós encerramos praticamente, nós estamos encerrando essa semana o ano seu. Então a gente ainda está no. Isso, gente. Estamos no finalzinho. Domingo, hoje ainda é ano seu. Sábado é. A partir das vésperas De domingo. de domingo, que é sábado, já é tempo do advento. E o sábado de 18h30 já é ano A. Com relação às passagens e as velas do advento também, porque tem uma confusão. Às vezes são duas roxas, uma rosa, uma branca, tem lugar que fala que é a verde. Gente, o que acontece? Existe uma discussão sobre a questão da coroa do advento. O que as velas da coroa do advento expressam? A chegada do Filho de Deus. As velas do advento não significa o ano, cada tempo litúrgico. Cada uma das velas significa que a chegada está próxima. Primeira semana, primeira vela. Segunda semana, acende a segunda vela. Terceira semana, terceira, então, ou seja, significa um caminhar em direção à luz. Nós, celebrando, vivendo a luz da fé, estamos tendo uma experiência de pô, nós caminhamos na direção da luz e a luz caminha em nossa direção. Então vai se aproximando do mistério. Uma vela roxa, outra vela roxa, a terceira vela rosa e a quarta vela roxa. Uai, padre, mas vamos para o branca, a vermelha, roxa e... Existiu um entendimento, fizeram muita confusão com isso, mas o sentido é as velas seguirem a cor litúrgica. Primeiro domingo é que cor? Roxo. Segundo? Roxo. Quarto? Roxo. Terceiro? Rosa. Acontece que antigamente as pessoas faziam a coroa com todos os tempos litúrgicos, então tinha o branco, o vermelho, etc. Mas é uma prática antiga que não tem a ver com o tempo do advento. Exatamente. Na verdade, foi um erro de interpretação do costume que veio de um erro de interpretação. Então, a interpretação que eu peguei é essa, que é a interpretação do sentido que de fato propõe. Cada vela acendendo significa a progressão dentro da vivência do processo litúrgico. Então são 3 roxas e uma rosa. 3 roxas e uma rosa. O certo, é o ideal. Ô padre, então foi por isso que o senhor falou que o presépio tem que ser mais sóbrio nessa época? Sim. Ele só pode botar os vermelhos? Eu propus do advento um presépio mais sóbrio. Próximo do Natal, ele está mais branco, robusto. Muito bem. Então, muito bem. E a quarta, aqui nós já falamos, a quarta semana, na fé no amor, com disposição interior fecunda para preparação imediata para a celebração do nascimento e cumprimento das promessas. Então, o quarto domingo nos coloca na meditação ali, na preparação do nascimento de Jesus. Jesus nasceu por mim, ele veio por nós, para cumprir a vontade do Pai, que é nos salvar, nos redimir, nos perdoar, nos santificar e nos abrir o que foi fechado pelo pecado original. Então ele veio para isso. O advento na Sagrada Escritura. Então, quer que vocês entendam bem isso. No advento, há o predomínio da leitura do livro do profeta Isaías. Por quê? Já me perguntaram, mas por que só se lê a mesma coisa no tempo pascal? Por que só se lê o livro dos Atos dos Apóstolos? Então, o princípio do tempo do advento Isaías é por excelência o profeta da espera. Toda a sua profecia está direcionada à vida do Messias, que vai restaurar todas as coisas.
Isaías é o profeta que mais escreveu sobre a vinda do Messias. De todos os profetas, ele foi o que mais construiu toda a sua doutrina profética na vinda do Messias. Então você já vai entender que toda vez que você estiver proclamando a leitura do profeta Isaías, você está proclamando uma profecia que estabelece uma verdade que traz esperança a um povo desiludido, a um povo que está desanimado. As profecias são chamadas de profecias da consolação. Isaías é tido como profeta da consolação. Ele consola o povo com a vinda de uma criança. O Deus conosco, Emmanuel. Acho que eu coloquei duas passagens aqui. Coloquei duas. Eis que a virgem conceberá a hora do filho. Você vai chamar de seu nome Emmanuel. Porque um menino nasceu para nós, um filho nos foi dado, e o governo estará sobre seus ombros. Ele será chamado maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Existem muitas. E no final também vai falar da Páscoa, né? Também Sim. vai trazer muita coisa relacionada à Páscoa. Mas eu estou dizendo assim, no tempo do advento, o predomínio é ele. Só na segunda parte do advento, né? Não, todo advento. Porque a primeira parte não era sobre a segunda vinda? Mas veja bem, ele consegue, as profecias dele conseguem abarcar tanto a primeira quanto a segunda. Então o livro do profeta Isaías, ele vai estar praticamente em todo o tempo do advento, exceto as solenidades que nós temos, como Imaculada Conceição. Ele é o profeta da consolação. Então lembrando, dentro da teologia bíblica, a sua teologia bíblica constrói-se em cima da vinda do Messias. Por isso, ele é lido tanto na primeira parte quanto na segunda, que trabalha o quê? A segunda e a primeira vinda. Então, se as profecias dele trabalham tanto uma segunda vinda, uma parousia, uma interpretação bíblica, e a primeira que já aconteceu, ele é o profeta por excelência que vai ser lido. Por isso que se lê o profeta Isaías. No tempo da Páscoa se lê o Atos dos Apóstolos, por quê? O livro dos Atos dos Apóstolos é o livro que fala a força do ressuscitado pelo Espírito Santo. Então, todo o tempo da Páscoa vai falar da ação da igreja impulsionada pelo ressuscitado na vivência do Espírito Santo. Por isso, o livro dos Atos dos Apóstolos. E aí a gente entra aqui então nas ideias de teologia do tempo do advento. Então, o tempo do advento também, ele vai fazer com as leituras a dimensão histórica da salvação. Vai recordar as promessas que manifestam o olhar providente de Deus sobre a criação e a sua livre iniciativa de salvá-la. Então, recorda a dimensão histórica da salvação. O Deus das promessas da aliança manifesta o seu amor salvífico. Então, essa é a proposta do primeiro aspecto. Evidencia a dimensão escatológica, ou seja, o tempo do advento vai falar: pense na sua salvação, pense no seu encontro definitivo com Deus. Evidencia o fim último de todos nós. O Senhor que vem é o Deus da salvação. Então a teologia desse tempo vai evocar também o final dos tempos. Vai, acima de tudo, nos remeter: Deus está vindo, você pode morrer e ir ao encontro dele. Como é que está o seu coração? Como é que está a sua vida? Está amarrado a alguma coisa? Você está preso a alguma coisa? Então, é um tempo que vai falar das três realidades. É um tempo que nos chama a refletir sobre o purgatório, sobre o inferno, sobre o céu. É um tempo que nos remete à reflexão sobre essas três realidades. Estou vendo o Rogério sempre dar uma palestrinha sobre céu, inferno e purgatório nesse livro aí. Eu vou ver com ele se ele consegue dar para vocês, tá bom? Esse se organiza. Revela as verdadeiras e profundas e misteriosas dimensões da vinda de Deus na conotação missionária. Vou fazer uma pergunta para vocês: quem foi o primeiro missionário? João Batista. Hã? João Batista. Hã? Não. Foi João Batista? O primeiro missionário que você tem, segundo a teologia bíblica, não no Antigo Testamento, é o próprio Deus. Ele que cria todas as coisas, ele que vai ao encontro. Ele que vai sempre. Quem dá o primeiro passo? Deus.
primeiro, na teologia bíblica, o primeiro a colocar-se em missão é o próprio Deus. Qual foi a primeira missão de Deus? Criar. Entendeu? E aí, claro, existem os outros missionários, existem Abraão, existe Moisés, são tidos como missionários, Noé também, entende? O próprio João Batista. Mas na teologia bíblica, o primeiro missionário por excelência, que dá o primeiro passo na missão salvífica, é Deus. Sempre o primeiro passo é dele. E isso o tempo do advento vai recordar. Deus dá o primeiro passo. Cristo vem por iniciativa amorosa dele. Cristo vem para estar com a humanidade. Cristo vem para estar conosco. O processo, Cristo vem para nascer no teu coração mediante um processo verdadeiro de conversão. Cristo vem. Então o primeiro passo é sempre dele. E ele chama o advento vai nos chamar a esse, diante desse amor, dessa instância missionária de Deus que vem, nós também irmos ao seu encontro mediante a nossa atitude. O Senhor que vem é o Deus da libertação, é o Deus que tem na história com um plano para libertá-lo do pecado. Então o tempo do advento é um tempo também da libertação do pecado pessoal, do pecado social, do pecado pastoral. Qual o pecado da pastoral da liturgia? Então assim, existe o pecado pessoal, o nosso pecado enquanto pastoral, enquanto culto, enquanto igreja. Cristo vem para nos libertar do pecado pessoal e do pecado comunitário. Então esse é um aspecto que o advento traz. Então, eu lembro que teve uma vez que entre os bispos surgiu uma discussão se haveria alguma campanha para o advento, e aí realmente os bispos iluminados, não, chega de campanha, nós temos que fazer uma grande experiência espiritual para viver o advento de forma muito mais espiritual. Né? Então, essa dimensão da libertação do pecado que nos escraviza, libertação de toda uma forma de viver que te atrapalha, de uma forma de pensar que te faz ser fechado, de uma forma que te faz excluir, de uma forma que te faz discriminar. Então, o tempo do advento nos chama um tempo de libertação, apego aos bens materiais, apego a um ponto de vista, apego a uma forma equivocada de se colocar, a uma forma injusta de conduzir a sua vida, ou o seu empreendimento, ou aqueles que são confiáveis, etc. Espiritualidade no tempo do advento. Conforme o livro vai nos colocar, o primeiro aspecto é a expectativa vigilante alegre, a esperança. O Maranatá venceu Jesus, que é a esperança da igreja. O tempo do advento, o Senhor vem. O Senhor vem para estar conosco. O Senhor vem porque nos ama. O Senhor vem para conosco estar. O Senhor vem para conosco transformar. O Senhor vem para nos salvar. Então, a expectativa vigilante alegre, o Maranatá. Então, primeiro aspecto, o tempo do advento nos chama, é um tempo de espera, é um tempo de encontro, é um tempo de transformação. Depois, no advento, toda a igreja vive a sua grande esperança. A vida de Jesus é o fundamento da esperança em tempos difíceis. Então, aqui, em tempos difíceis, seja na sua história, seja na história do Brasil, do mundo, qual é o fundamento? Cristo. O advento precisa iluminar a nossa vida numa inserção de igreja, de mundo. A vida de Jesus precisa, na sua espiritualidade, iluminar a nossa leitura da nossa história e da história, uma alma de fé. Isso aqui vai romper com toda espécie de instância que gera divisão, que gera essa instância aqui vai gerar um olhar mais fraterno da espiritualidade dentro do advento. O advento é tempo de conversão. Não existe esperança sem conversão. Todo o propósito do advento passa por uma opção fundamental por Cristo e por uma ruptura com o pecado. Então, essa opção por Jesus, e o que eu preciso romper a partir dessa opção por Jesus? O tempo do advento nos leva também a essa recepção. Se eu faço uma opção por Jesus, o que eu tenho que romper? O que eu tenho que deixar? O que eu tenho que abraçar? Como eu vou celebrar? Como eu vou viver agora? Então, o tempo do advento nos vai encaminhar para isso aí. Pastoral, o tempo do advento tem uma pastoral também. Então, nós vamos ter uma teologia, tem uma espiritualidade, tem uma pastoral. A expectativa do Filho de
Deus nos remete à formação acerca do verdadeiro sentido do Natal, rompendo com uma mentalidade materialista e consumista. Este tempo nos chama a celebrar e anunciar a vida de Jesus e os bens que não passam. Então, ou seja, hoje nós estamos inseridos num contexto materialista, consumista, e hoje o Natal ele vai girar em torno disso. O sentido pastoral do Natal, o sentido pastoral do seu testemunho, o sentido pastoral da vivência litúrgica é mostrar o verdadeiro sentido do Natal, que é espiritual, que é interior, que passa por uma experiência de fé e não uma experiência material. Então, o primeiro aspecto da pastoral da Advento é trazer o verdadeiro sentido do Natal. O que nós, na liturgia, podemos fazer no aspecto formativo, o sentido do Natal? O que nós podemos, na nossa forma de servir, no sentido do Natal? O sentido espiritual do Natal. Então, é importante essa reflexão, porque na prática nós vamos ser tentados a girar em torno de uma dimensão reduzida do que é o Natal. Ou seja, eu vou ter que ampliar um sentido a fundo do que é o Natal. O trabalho de evangelização da juventude, sentido do Natal. Vamos pensar a liturgia, os comentários, sentido do Natal. Vamos pensar o sentido do Natal. Então, esse aspecto pastoral é muito interessante, aspecto de ação. Então, nós temos uma teologia, uma teologia de espiritualidade e agir em que direção? Mostrar o real sentido do que nós estamos vivendo, do que nós estamos celebrando, do que nós estamos buscando. Mostrar esse real sentido. Isso que é importante. Hoje, esse sentido está perdido. Hoje, esse sentido não está. Esse sentido não está claro para as pessoas. Até mesmo dentro da pastoral, da paróquia, esse sentido não está claro. E a missão é de quem? Nossa. Pastoral do Advento. Aqui, tá bom, santinhos? Passa. O tempo do Advento também nos chama de missão escatológica, a vida de Jesus, o mistério do seu nascimento, educar para a caridade, não tem que educar para a vida eterna. Então, ver mais sobre, e a gente trabalhar uma coisa, eu vou ver se eu falo com o Jéssica na palestra, sobre céu, inferno e purgatório, na dinâmica do Advento. Ou tem também um santinho que eu estou pensando em chamar também, o Padre Amigo, vai dar uma palestra nesse sentido para vocês. Vou ver se eu marco uma palestra para vocês nesse sentido. O céu, inferno e purgatório dentro do tempo do Advento. Né? Mas assim, como está final do ano também, tem muita de coisa. A gente até pensa, né, mas fazer um estudo, por exemplo, a liturgia. Vamos fazer um estudo entre nós, céu, inferno e purgatório. Vamos ler sobre esse assunto. Tem uns santinhos aí que estão animados para a área de formação. A gente dá a maior ideia para vocês dentro do grupo, fazer um trabalho. Vamos aprofundar essa instância da vida eterna, escatologia. Tem uns materiais bem bacanas, se vocês precisarem, posso passar para vocês. Vamos colocar à disposição de ajudar a passar o material, tá bom? O tempo do Advento é um tempo fecundo para ser exercício da vida interior sobre a forma de rezarmos, como ouvimos a palavra de Deus, como participamos dos sacramentos. O tempo do Advento é um tempo fecundo para a educação litúrgica. O livro coloca a importância de uma educação litúrgica. A reverência na oração, cuidado com a palavra de Deus. Agora eu estou inserindo, não sei se o pessoal vai gostar, mas eu estou colocando um tempinho depois da homilia para o povo meditar. Uns segundinhos básicos, né? Vamos ver se está certo. É educação litúrgica, educar para celebrar, rezar bem, participar bem, ouvir bem, proclamar bem a palavra. Então, educação para isso. A pastoral do Advento, se guiada e iluminada por essas perspectivas, encontra na liturgia deste tempo meio de ocasião para construir cristãos, comunidades que sabem ser a alma do mundo. Então, ter uma alma cristã, uma alma diferente, uma postura diferente. Então, a proposta pastoral do tempo do Advento é bem bacana. Lendo a partir desses pontos, o livro trabalha muito mais amplo, mas essa proposta pastoral de educar o sentido do Natal, o sentido
sentido do fim dos tempos, no sentido de como rezamos, de como ouvimos a palavra, de como nos relacionamos com Deus, como nos relacionamos com o outro, enfim, tudo isso é uma proposta muito interessante de trabalho para vocês. E a pastoral da advência, então, vocês vão ter essa força, essa diferença, essa responsabilidade. Mas eu não entendi como que faz esse link, padre. O quê? O senhor falou que esse tempo é um tempo de preparação para o Natal. Só que esse é um tempo penitencial. E o Natal é um tempo de alegria. Então, Não, assim, essa pastoral, entenda, elas dão dicas concretas de você trabalhar no advento. Entendeu? Por exemplo, você vai preparar o Natal. O tempo do advento é um tempo penitencial, mas não atrapalha você trabalhar. Se você vai trabalhar o sentido do Natal, você vai fazer a pessoa abandonar uma visão materialista. Você vai fazer a pessoa abandonar uma visão meramente distante. Você vai lembrar a pessoa de que vale uma mesa cheia se as pessoas estão ali e não falam umas com as outras. Se não tem caridade, se não tem fraternidade, se não tem respeito. Se você aqui que adianta trocar presentes se vocês não trocam perdão, uma escuta, um acolhimento. Mas se você trabalhar todos esses elementos do sentido do Natal, não interfere, pelo contrário, dá uma força maior. E a penitência também tem o sentido de alegria, porque é a transformação para o encontro com Cristo, né? Que é a alegria. Então é a transformação para que nós possamos purificados e encontrar com Ele. E na verdade ela te leva à alegria também, né? Na penitência. Então, você fazendo aquilo É vai. verdade, né? É claro. verdade verdadeira. Então, assim, ó, símbolos do advento. A nossa coroa com as velas, com as cores. Isso, né? Hoje, então, assim. Então, um dos símbolos do advento é a coroa do advento. Composta por 4 velas, a coroa simboliza a luz que cresce à medida que espera que o Cristo se intensifica. Cada vela acesa representa uma semana de preparação onde a luz se expande, nos lembra que a luz de Cristo está acesa. Esse é o sentido. Esse é o sentido. Então não é tempo litúrgico. Eu até entendo, até fica até bonitinho o tempo litúrgico. Muito respeito. Tá? Quem gosta? Mas esse é o sentido. Entre os padres do nosso grupo, no passado, teve um debate que teve padre que usou, teve 2 padres que usaram, não foi isso que existe. Aí eu fiquei, gente, aí teve um padre que colocou uma fundamentação bacana, e vou dar a fundamentação bem desse sentido. Daí que eu tirei essa colocação desse padre que ele fez essa fundamentação. Tá bom? mas até o ano passado a gente usou as velas coloridas. Nos anos, nos convertemos. Ai, que Nos convertemos. A forma circular da coroa, 5 meses sem fim, remete à eternidade. O amor eterno de Deus, a eternidade de Deus, a eternidade. E a continuidade da esperança da salvação que Cristo traz. O amor eterno de Deus nos traz esperança. As velas roxas e rosas marcam os domingos do advento e nos convidam a refletir sobre os temas sobre esperança, paz, alegria, amor, enfim. Então essa foi a colocação que eu achei pertinente. Novena de Natal é costume se rezar, eu acho bacana, deve incentivar a novena de Natal. É uma tradição que foi enraizada no coração da igreja, marcada por 9 dias de oração, preparação para a essa prática remonta ao século XVI, quando em 1581 o Papa Sisto V aprovou a celebração da novena como uma forma de preparar os fiéis para o nascimento de Cristo. Aqui, a novena de Natal é uma forma de, nas famílias, no trabalho, nos grupos, você rezar a novena. Ela pode ser rezada individual, tem muita gente já começou a perguntar, Padre, posso rezar sozinho? Pode, mas chama alguém. Reza com o esposo, reza com os filhos, reza, vai no vizinho, faz algum projeto bacana, faz essa igreja que vai ao encontro, essa igreja que sai, essa igreja que não fica só no seu quadradinho mais cômodo, né? A catequese está fazendo um projeto bem bonito da novena com as crianças, com a família das crianças, a gente pode organizar com os adultos, depois pensar. Os adultos também Estão participando, né? Então assim, mas eu acho essa ideia bacana de fazer isso, né? De levar a novena, porque é uma forma concreta. De repente alguém que fez a catequese agora, está crismado agora, está naquele ano, está naquele fogo, aí essa novena já dá também um fortalecimento no sacramento que recebeu. Então eu acho
uma iniciativa que a gente pode explorar a liturgia, pode fazer pequenos grupos, vocês podem rezar, vocês podem, enfim. Inclusive, a gente já está vendendo a novena, já chegou aqui. Isso, a novena já chegou. A gente vai fazer as missas nos 9 dias anteriores. Vamos fazer. Acho que é legal, né? Vamos fazer. A Cris vai passar para vocês aí o esquema de fazer a novena. Bom, nem que seja resumidinho. Igual do ano passado, achei Isso, boa. resumidinha, mas a gente faz uma noveninha menor para as missas, tá bom? O presépio, né? O presépio, assim, é algo assim que eu gosto muito de rezar diante do presépio. Cultivo essa devoção, cultivo esse... existem inúmeras vocações, inúmeras conversões de até padres diante do presépio. Então, o presépio, no Natal de 1223, São Francisco deu o primeiro presépio da história. Na cidade de Técio, ele reuniu pessoas que representam o nascimento de Jesus. São Francisco, o objetivo dele era facilitar a compreensão do nascimento de Jesus. Também no tempo de São Francisco, muitas pessoas não tinham estudo, não sabiam ler. Aí o que São Francisco fez? Ele então fez um presépio com pessoas e ficou explicando para as pessoas que não tinham estudo, que não sabiam ler. Nesse tempo o estudo não era como hoje, todo mundo tinha acesso, era fácil. Então, São Francisco pensou numa forma que foi puro Espírito Santo nele, para fazer esse mistério chegar às pessoas. Ele usou as próprias pessoas simples, pessoas pobres, e fez o presépio de Jesus. De uma forma assim que até hoje, tanto que o presépio ficou praticamente hoje uma forma fecunda de facilitar a compreensão do nascimento de Jesus. Uma coisa que Dom Paulo falou na reunião dos padres, eu vou falar aqui também. Cuidado com o modernismo nos presépios. O modernismo tira a espiritualidade do presépio. Procurem obedecer à tradição. Né? Então, a gente vê muitos. Eu teve um presépio que eu vi num lugar, tinha até a catedral do presépio. Né? Então, assim, com todo respeito à nossa catedral, né? Mas a gente tem que respeitar e construir um presépio. Então, nas casas de vocês, todo mundo fala, tem que fazer a árvore, vamos mudar a ordem, vamos fazer o presépio. Vamos fazer o presépio nas casas. Vamos deixar a primeira coisa, o presépio. Depois põe a sua árvore. Mas o centro é o presépio. Na sua casa, o presépio. Quem quiser que dê a bênção do seu presépio, pode trazer para o dobro. Tá? E tudo. Então, o presépio, ele é um elemento do advento. E outra coisa, quando você vai rezar no presépio sem o menino Jesus, você faz a oração pedindo para que Jesus nasça na manjedoura do seu coração. É uma oração dentro da atividade popular, mas muito fecunda e expressa também a preparação do tempo do advento. Tem que seguir a regra do dia De quê? de montar o presépio. Tem que fazer. Então, por exemplo, no sábado que vem tem que estar montado. Ele tem que passar todo o tempo do advento. E todo o tempo do Natal. O tempo do advento ser o menino Jesus. E ele só colocado no nome do dia 24. O amor de Deus se revela na simplicidade do menino, na simplesão da manjedoura. Deus fez pequeno, assim nos ensina a ilustrar Jesus é colocado na manjedoura. Em latim se diz presépio, que vem a palavra presépio. Então, está aí o presépio, que vai agora as formações. Figuras modelo do advento. Né? Quais são as figuras? Esse livro coloca algumas figuras para a gente. A leitura do livro do profeta Isaías é central, porque mais que os outros encontros de esperança que confortou o povo eleito durante séculos difíceis desse livro da história, sobretudo do Messias. Então, Isaías é aquele que nos faz refletir sobre a vida do Messias. O anúncio de Isaías, a vinda do Messias. João Batista é o último dos profetas. Resume na sua pessoa e palavra toda a história precedente, no seu momento em que desenvolve o seu cumprimento. Ele encanta bem o espírito do advento. João é o sinal da intervenção de Deus no seu povo, como precursor do Messias. Então, João Batista é aquele que prepara o caminho do Senhor. Você também deve ser o João Batista no tempo do advento.
preparando o caminho do Senhor na sua vida. Então, ao remeter a pessoa de João Batista na liturgia, ele nos remete a essa atitude, preparar o caminho do Senhor para a nossa vida. Então, fica aí esse modelo. Nossa Senhora, o advento é o tempo litúrgico no qual, diferentemente dos outros, coloca-se em destaque a relação de cooperação de Maria no mistério da encarnação. Então, Maria com o seu sim, Maria com a sua caminhada, com a sua abertura, com a sua fé. Maria é um modelo de obediência, é modelo do Evangelho, é modelo para nós também daquela que soube esperar as promessas de Deus, guardava tudo no coração. O Advento considera Maria especialmente em relação à vida do Senhor, a filha de Sião. O Advento, então, nos coloca então a figura central de Maria como aquela que nos vai dar o Salvador, Filho de Deus. Ela também é aquela que está no presépio, ela é aquela que também recebe do anjo a saudação, ave cheia de graça, o Senhor está contigo, eis que conceberás da luz do Filho que porás o nome de Jesus. Maria é aquela que no mistério do Advento e da encarnação une o Salvador, o gênero humano. Mais bonito é isso aqui. Ela une o Salvador, o gênero humano, na sua humanidade. E depois São José. O Advento nos apresenta a figura de José como um homem justo, um homem fiel, um homem silencioso, o guardião da Sagrada Família de Nazaré. Por causa de sua fé, ele é o tipo de pobre que não só se assegura a vida de Cristo, a inserção na comunidade nos últimos tempos, mas, sobretudo, sua fé é modelo de fé para todo aquele que espera a vida do Senhor. Então, São José também é a figura do homem justo, do homem fiel, do homem esperançoso, do homem obediente. Ele pensou em deixar, o anjo vai ao seu encontro, ele abre mão e cumpre a vontade de Deus. É a imagem do homem justo. Essa é a figura do Advento, fazer a vontade de Deus, obedecer a vontade de Deus, e São José para nós é modelo. E assim as orientações litúrgico-pastoral. O tempo do Advento começa nas primeiras vésperas do tempo domingo, né? É 29. E termina nas primeiras vésperas do Natal do Senhor, 24. Então aqui está onde começa o tempo do Advento. As músicas litúrgicas devem expressar verdadeiramente o espírito próprio desse tempo litúrgico. Os instrumentos musicais serem utilizados com moderação, tal que convém o sentido deste tempo sem antecipar a alegria do Natal do Senhor. Cantos sólidos, cantos mais que levam à interiorização, cantos que levam mais à reflexão da primeira e segunda vinda do Messias. Nos domingos deste tempo não se entoa uma glória, mas executa-se o aleluia. O aleluia pode cantar, na quaresma não. Na quaresma é omite-se o aleluia. Então, quando for fazer a aclamação na semana, pode usar o aleluia. Às vezes o pessoal pode ou não pode no Advento, aleluia? Pode. No terceiro domingo, Gaudete é caracterizado por uma maior alegria. No entanto, essa alegria ainda não se compara ao Natal. Alegria só, não é aquela alegria eufórica, mas a atitude interior pode, acima de tudo, trabalhar melhor o altar, mas com sobriedade. Nem nesse terceiro domingo não tem glória? Não. O espaço deve estar despojado, sóbrio, né? Uma toalha mais simples para o Advento, a roxa, mas assim, o altar deve estar organizado com mais simplicidade, com mais sobriedade. Dá destaque a todo o rito da palavra. Então prestem bem atenção nisso, proclamar a palavra melhor. Vocês fazem bem, mas dá uma melhorada nessa proclamação da palavra, na preparação dos textos, com pausa, com profundidade, nesse sentido mais introspectivo, mais orante. Então, sem pressa, diretamente, livro próprio para as leituras. Então, criar um ambiente de silêncio e contemplação. Trabalhar muito isso, silêncio, contemplação, meditação. Então, isso é o que eu vou trabalhar com vocês nesse tempo. Tá, eu tenho uma outra pergunta.
Eu sempre achei que a gente desfazia o presépio no dia 6 de janeiro, mas eu vi que mudou isso, cara. Nós vamos tirar dia de reis, se eu não me engano. Que é o dia 6. 6, né? 6, né? Eu li na internet que não é dia 6, que é o Diz o batismo do Senhor também, né? Mas pode se estender. Qual o dia do batismo? Tem que olhar no tempo de. Então, assim, geralmente se orienta. O presépio sai, ele fica todo o tempo do Natal. O tempo do Natal se encerra onde? Na celebração do batismo do Senhor, que já é o início da primeira parte do tempo comum. Com o batismo do Senhor vai começar o tempo comum, por exemplo. Então você pode ficar até ali. Batismo do Senhor. Eu acho que vai dar 11, né? Pode deixar. Geralmente os presépios ficam até o batismo do Senhor. Tem alguns lugares que se tira dia de reis, né? Mas não essas cidades mais do interior, onde é forte, celebração de reis, eles tiram o dia de reis. O batismo. Eu não entendi. Não, batismo do Senhor. Batismo do Senhor. Batismo do Senhor. De Jesus. Você me apertou sem abraçar. O calendário aqui. Mas é bem no início de janeiro. dia 11, tá? Dia 11. Bom, a gente passou pelo tempo da Quaresma. Depois a gente vai passar pelo tempo do Natal também, antes a gente passar pelos tempos litúrgicos. Para preparar melhor, depois se vocês quiserem eu passo para vocês. Tá bom? Foi bem rapidinho.